Amém? Você pode pegar sua Bíblia, por gentileza? E abra no Salmo 138. Para que façamos essa leitura de todo o Salmo. Salmo 138. E assim diz a palavra do Senhor. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e por tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos teus caminhos, dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Diante desse salmo, meus irmãos, o que há em nossos lábios é de fato palavras de louvor ao nosso Deus, pela benignidade do Senhor, pela bondade do Senhor e pelo privilégio de nós nos reunirmos mais uma vez como igreja para poder prestar um culto público ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Pai, bendito é o nome do Senhor. Santo é o Senhor, como nenhum outro. Santo como nenhum olho jamais viu e nenhum ouvido jamais ouviu, nenhum ser, nenhuma criatura sobre a face dessa terra que possa se assemelhar à tamanha santidade do Senhor. Nós bendizemos o Senhor nessa manhã, pela tua destra fiel sobre nós. Os nossos lábios cantam e louvam ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nosso meio. Somos gratos nessa manhã, Senhor, pois estamos seguros nas mãos do Senhor, estamos seguros nas promessas do Senhor. E o salmo que acabamos de ler, ele diz em alto e bom tom que todo homem, que toda língua confessará o Senhor, louvará o Senhor, e não haverá nenhum homem sobre essa terra que não ouvirá sobre o Senhor, Pai. E o nosso coração se dobra diante dessa onisciência, onipresença e onipotência do Senhor nessa manhã, Pai. Eu oro para que nós possamos ter um coração rendido ao Senhor de fato nessa manhã, para que possamos prestar um culto público que lhe agrade, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo entendimento errado, toda distração, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, coloca nos nossos corações o temor devido, para que nós possamos, como igreja, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, e que o Santo Espírito do Senhor quebrante os nossos corações para tamanha ação.
Nós te bendizemos nessa manhã. Pedimos também sobre a vida do pregador, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor venha trazer aos lábios deste homem de Deus, Pai, as palavras que o Senhor colocou no coração dele, para que haja em nós de fato transformação a partir do agir do Espírito do Senhor, com o lavar da palavra sobre nós. Nós te bendizemos, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, pois nós já estamos felizes de estar aqui para te adorar, para te bendizer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. As obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso prevalecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo permanecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seus caminhos, e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações. Oh Senhor! Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seus caminhos, e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, Ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá.
Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, seu sangue derramou, nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos, só vem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem um toque de vida, o Filho do amor. Yeah! Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós. Sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós, estivesse em nós. Aleluia, recebemos vida,
e vida em abundância. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é glória.
cantaremos em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantaremos: Santo, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Aleluia. Ele é. Aleluia, Ele é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram nos céus e na terra, sejam tronos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas nos céus e na terra, sejam tronos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Não há mais nada, e em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença. Já não há mais nada, que já não há mais nada que a Ele não pertença.
Bendito seja o nome do Senhor. E nosso Senhor Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. As pessoas às vezes ficam perguntando assim: como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Ninguém nunca foi salvo pela lei. A lei veio para poder apresentar o pecado. A salvação sempre foi pela graça, sempre. Mesmo no Antigo Testamento, desde o proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, sempre nos foi apresentado um Redentor, um Salvador. Todo o Pentateuco apresenta um Salvador. Os livros históricos, poéticos, proféticos, os profetas menores, os evangelhos, as cartas, os históricos do Novo Testamento, os livros escatológicos, todos eles representam Jesus Cristo como aquele que haveria de vir. Isso é maravilhoso demais, irmãos, porque a história está nas mãos do nosso Senhor de fato. Não é uma força de expressão, não, a história está nas mãos do Senhor. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, o sacrifício de animais no Antigo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus diz assim que o sangue dos cordeiros, dos animais, nunca foram o suficiente para de fato apagar os pecados, mas apenas apontavam para um poder superior, o poder que há no sangue de Jesus. É por causa dele, irmãos, que nós estamos aqui nesse momento. Não é porque você acordou se sentindo mal, ou porque você não tem se sentindo muito bem nos últimos dias e precisa ter uma relação com a igreja, com Deus, com a religião. Não. O Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar quem Ele é. Quando nós sabemos quem Ele é, fica fácil compreender quem nós somos. Eu quero te convidar a fechar os olhos por um instante apenas. Eu não sei se você veio aqui essa manhã com a ausência ou falta de propósito de existir, de viver. Tem muitos de nós que passamos por isso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está em pecado em às vezes se sentir distante, não. Você não está assim. Você não é o pior dos pecadores quando você abre o seu coração e reconhece que você está fraco, que você está distante, que você perdeu a vontade de viver e até de existir. Isso acontece conosco, nós, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista. A questão não é se em algum momento eu vou ou não passar por essa crise. A questão é quando eu passar, quem vai me ajudar a sair dela? Irmãos, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Quando cantamos aqui agora, para nós Ele é. Ele é mesmo. Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida. Eu ouvi a canção aqui, fiquei pensando em toda a história do Antigo Testamento. O Deus que teve paciência, o Deus tão pedagógico, tão didático, ensinando tudo no Antigo Testamento, mostrando como o sangue tinha valor, mostrando o valor do sacrifício. Ele nos apresentou a Páscoa. Ele fez tudo. Jesus apontando para cada uma das coisas, para quando chegasse na plenitude do tempo, como aconteceu, e Jesus viesse, nós não tivéssemos dúvida de que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É por causa dele que nós estamos aqui. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com desespero. É o desespero da alma que clama pelo Senhor. É o desespero da vida que deseja sair da obscuridade, que deseja de fato perceber sentido para existir. Então nesse momento eu quero convidar você a orar pela igreja que somos. E por favor, não resuma a igreja a essa pequena comunidade de fé. A igreja que somos ao longo da história, a igreja que somos nos dias de hoje, espalhada pelo mundo. Ore pela igreja, ore agradecendo a Deus pela igreja que veio antes de nós, pelos irmãos que passaram antes, pelos que estão aqui e pelos que virão quando nós não mais estivermos aqui. Ore pela igreja ser o sorriso de Deus da face da terra. A igreja é o que existe entre a razão humana e a sobrenaturalidade divina. A igreja é a resposta. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, nós somos muito mais do que família. Nós somos muito mais do que uma denominação. Nós somos muito mais do que uma reunião de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo que se move sobre a terra, a igreja. Por quanto tempo estaremos aqui, nós ainda não sabemos, mas sabemos que o Senhor nos colocou no tempo oportuno. Nós não sabemos o que está por vir, não detalhadamente,
mas sabemos que o Senhor já está no porvir. Obrigado pelos irmãos que se dispuseram pela Tua graça a derramar o sangue no passado. De fato, o sangue das vítimas, dos mártires, é a semente do cristianismo. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós. Obrigado por homens como Martinho Lutero, John Hus, John Bunyan, Agostinho de Hipona. Obrigado como homens como Cirilo e Metódio, William Tyndale. Obrigado por homens como Billy Graham. Obrigado por homens como nós temos nos nossos dias, como Jonas Madureira, Heber Campos Júnior. Obrigado por homens como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Obrigado porque ao longo de toda a vida, Paul Washer, o Senhor vem colocando no seio da igreja os arautos do Senhor para não nos deixar desviar. Em meio a tantas dificuldades e tantas tribulações, em meio a tanta enganação e tantos falsos profetas, o Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de temor, como um dia John Wesley orou, para nos iluminar, para nos lembrar da origem, para nos fazer voltar para a palavra. O Senhor nunca nos deixou sem pastoreio. O Senhor sempre cuidou da sua igreja. Mesmo que choremos pelos escândalos, nós sorrimos porque o Senhor permanece grandioso e governante, levantando os seus arautos ao longo da história e ao longo deste planeta, no hemisfério sul, no hemisfério norte, em todos os cantos desse mundo onde existe povo se reunindo, existem homens que foram levantados pelo Senhor, mulheres chamadas pelo Senhor para serem arautos nesse tempo. Acalma o nosso coração, dai-nos paciência e sabedoria, para que caminhemos segundo o Teu propósito. Não nos deixe tomar decisões como igreja que não o glorificarão. Não nos deixe sair do caminho proposto, do chamado proposto pelo Senhor a todos nós. Não nos deixe ser levado pelas vaidades da vida, pelas circunstâncias atenuantes que têm nos cercado, mas permita-nos combater o bom combate até aquele grande e último dia, em que o Senhor virá, ou que o Senhor nos levará. Só não nos deixe voltar atrás, pois já colocamos a mão no arado. O Espírito que nos foi dado, Senhor, não é de covardia, e sim de ousadia. Por isso, esta manhã, em meio a tanta turbulência no mundo, nos reunimos aqui para dizer que o Senhor é santo, majestoso, maravilhoso e grandioso. Nós viemos aqui para colocar diante do Senhor as nossas lamentações, nossas lamúrias, mas principalmente para glorificarmos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Bom é o Senhor, para nós, o Senhor da vida é o melhor. O Senhor é a nossa vida, é o caminho que desejamos percorrer, é o caminho do peregrino satisfeito, é o Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus, nosso remidor, nosso redentor. Ao Senhor seja a glória, o poder e o louvor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte o Senhor. Ele é digno de receber o nosso aplauso. Ele é digno de ouvir as nossas vozes, de perceber a batida do nosso coração. Louvado seja o nosso Deus. Grandioso é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados e queridos, bom dia. Graça e paz seja convosco. Espero que todos estejam muito bem. Por favor, tome o seu lugar. Assente-se, por favor. Glória a Deus pela reunião desta manhã, pela oportunidade. Glória a Deus pela escola bíblica dominical. Glória a Deus pela saúde, pela vida que temos nessa manhã e pela oportunidade de celebrarmos ao Senhor. Crianças entre 4 e 12 anos já estão prontos os nossos irmãos lá em cima para poder cultuar com elas agora, compartilhando a palavra de Deus com os nossos irmãos. Vamos orar depois, porque os nossos irmãos daqui a pouco saem lá do norte, né? Do sertão, caminho de volta. Esse final de semana foi o final de semana da viagem dos nossos irmãos lá para o sertão mineiro. O pastor Velber compartilhou algumas mensagens, né? Eles chegaram bem. Nós ficamos preocupados com a viagem por causa da chuva, mas graças a Deus, segundo ele foi dirigindo o caminhão dessa vez. Segundo ele, deu tudo certo. Ele foi sem chuva daqui até lá, graças a Deus por isso, chegou em paz.
e o trabalho realizado lá, um trabalho maravilhoso, os irmãos sabem. E nós estamos progredindo no trabalho. Em breve nós iremos, em nome de Jesus, começar uma igreja lá. Não Igreja Batista em Cristo. Nós estamos reunindo com outras igrejas, como a Ponte, lá da Pampulha, do pastor Luiz Felipe, o Pipe. E possivelmente a Igreja Esperança, do reverendo Guilherme de Carvalho, do Igor Miguel. Também juntos nós estaremos começando um trabalho lá, uma igreja. Tem um missionário lá, da Venezuela, que já está lá há alguns anos. E agora ele está congregando na igreja, na Ponte, lá do pastor Pipe. E juntos nós vamos caminhar. Ele já esteve aqui algumas vezes, ele é muito bem acompanhado pelos nossos irmãos aqui da igreja. Nós já visitamos ele lá também, ele está em Ribanceiras. E em nome de Jesus, uma igreja lá vai ajudar muito no trabalho do acolhimento e do discipulado aos irmãos que estão lá, um discipulado bíblico. Em lugares como esse, irmãos, vilarejos, tem lugares lá que não tem absolutamente nenhuma igreja. Então fica distante para congregar, e os pastores às vezes não vão até lá para poder fazer um discipulado. Então é muito difícil. É como onde a Dani está agora também, lá em Cachoeirinha, né? Mas nós estamos orando e pedindo a Deus que nos dê condição de iniciar esse trabalho lá, e à frente nós daremos mais notícias dessas para os irmãos, mas esteja orando pelos irmãos que estão caminhando, daqui a pouco estão vindo embora já, não sei se já saíram de lá, você sabe, Vitor? Já saíram, né? Então logo à noite eles chegam aqui, até entre 8 e 9 horas da noite eles devem estar por aqui já, em nome de Jesus. A próxima viagem, se eu não me engano, quem vai realizar vai ser a nossa turma do Vocacionados. Nós temos aqui na igreja um curso, com a duração de 1 ano, né? Dos irmãos que estão sendo despertados ministerialmente, e é essa turma que vai na próxima viagem agora, a turma dos vocacionados, fazer uma aula prática, um tempo prático, desenvolvendo o trabalho lá. Bom, quanto a nós que aqui estamos, louvado seja Deus pela oportunidade desse período musical maravilhoso. Irmãos, hoje o pessoal do louvor cantou até Espelhos Mágicos do Oficina G3. Fez os dinossauros do rock antigo aí tudo despertar e glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ouvir mais Oficina G3, Fruto Sagrado, Resgate. Os irmãos mais novos que estão aqui sequer sabem o que é isso, mas eu posso garantir que é música boa, música cristã e bíblica também, tá bom? Nós vamos ofertar e dizimar na presença e na casa do nosso Senhor agora, compreendidos da nossa responsabilidade. São tempos em que nós estamos percebendo a mão de Deus nos direcionando, que Deus continue nos sustentando nesse tempo e que nós possamos sempre progredir para a glória dEle, em nome de Jesus. Se você precisar de um envelope, você pode levantar sua mão onde você estiver. Alguém vai servir você aí na sua necessidade. Se preferir, à sua frente, na sua cadeira, tem um QR Code que vai auxiliar você nesse momento, nos dízimos, nas ofertas. Se preferir ainda, atrás, minha direita, à sua esquerda, tem as maquininhas no balcão, lá no hall de entrada do prédio anexo. Você pode se servir e ficar à vontade lá também, tá bom? Quero agradecer aos irmãos pelas orações, né? Eu recebo muitas mensagens dos irmãos aqui da igreja. Pastor, por que os irmãos não estão ofertando? Nós não devíamos passar por dificuldade, não. Há tempo para tudo, irmão. Eu creio que o Senhor está despertando a congregação de uma forma simples, né? Para a gente poder não só manter a congregação, mas também continuar progredindo. Nós estamos com os missionários lá na Venezuela. Na verdade, nesse momento eles estão na Colômbia, passando alguns dias em Bogotá. Daqui a pouco eles voltam para Lajas e vão fazer mais uma viagem, uma escuta, né? Mais uma viagem lá para Santa Bárbara de Barinas, que também é perto de Lajas. E daqui a pouco nós vamos precisar de mais famílias lá na Venezuela, e na Bolívia, e em Bogotá, na Colômbia, e em outros lugares também. E Deus tem nos enviado as famílias, graças a Deus. Agora, nós rogamos que o Senhor abençoe, quebrante o nosso coração para entendermos esse tempo especial na nossa vida. Cuidarmos do nosso quartel-general para prepararmos os soldados que irão a campo. Nós já estamos aqui com muitos soldados no campo, né? Inclusive aqui na congregação, louvor, departamento infantil, são tantas coisas, irmãos. Ontem mesmo foi um dia tão maravilhoso. Teve culto dos pretinhos à tarde, adolescentes, jovens, teve discipulado da escola bíblica também à tarde. É muito bonito ver a igreja se movimentando. Se você está congregando conosco há certo tempo e ainda não sabe muito bem onde se encaixar, conversa com a gente. Cada líder de cada setor pode instruir você como você pode servir. Ore a Deus para despertar em você esse chamado, essa vocação externa e essa vocação interna também. É tempo de servirmos a Deus. Vamos orar, irmãos, pelas ofertas, pelos ofertantes. Santíssimo Deus, nós louvamos o nome do Senhor por cada oferta que será depositada e que já foi depositada, Pai. Nós louvamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é quem quebranta o nosso coração para sermos participantes ativos, econômica, financeiramente na Tua obra, na Tua igreja. Obrigado por nos conduzir, por nos trazer até aqui como o Senhor trouxe. O Senhor tem percebido aqui na igreja local as dificuldades que temos enfrentado. Quando
eu percebo isso, eu sei também que outras igrejas da região também estão passando momentos difíceis financeiramente. Que o Senhor possa abençoar cada igreja bíblica, cada igreja que está pregando a Tua palavra, que está cuidando das pessoas e enviando missionários. Que o Senhor possa prover o trabalhador para a obra, mas também quebrantar o coração da igreja para que ela possa se sentir responsável por si mesma. Que o Senhor nos abençoe em nosso trabalho, que o Senhor nos abençoe na vida cotidiana, que o Senhor abençoe cada família representada aqui. Cada um de nós, todos nós sabemos que o Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é o nosso mantenedor, é o Senhor quem tem cuidado da nossa vida e por isso nós o louvamos em nome de Jesus. Seja engrandecido como foi até agora, no período musical, que o Senhor possa receber as nossas ofertas também como um aroma suave ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Se você preferir, você pode fazer de uma das outras formas. Faça com alegria, louvando o nome do nosso Senhor, em nome de Jesus. Sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver, e eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido irmão? Aplauda mais forte o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Acho que nós vamos ter que fazer um louvorzão aqui num sábado à noite, só com essas músicas, irmãos. Né? Queridos irmãos, durante a semana que passou, eu vinha preparando para poder ministrar e muito, de certa forma, muito empolgado, né? Queria muito ministrar aos irmãos em Filipenses capítulo 1, dos versos 20 ao 30, falando sobre o sofrimento, né? O propósito do sofrimento e a alegria cristã. Mas nos últimos 2 dias Deus trouxe de forma muito veemente um texto necessário para esse tempo, acredito ser a vontade do Senhor. Então, esse texto que eu ministraria, se Deus permitir, quarta-feira eu compartilho com os irmãos, porque eu fui muito edificado com esse texto. Sou muito edificado com a carta aos Filipenses, né? A carta mais alegre que o apóstolo Paulo escreveu.